Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Nutri Mariane Rocha. Hoje no nosso vídeo a gente vai falar sobre mudança de peso corporal. Vocês já conhecem talvez uma equação que a gente tem para verificar se a perda de peso do paciente foi severa, não foi severa, foi muito severa, né? Qual que é a relação do peso com essa severidade aí da perda. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito, de curtir esse vídeo se você gostar, de compartilhar com seus colegas, fazer comentários, né, tirar suas dúvidas. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo, alguma aula que você quer que eu fale, é só deixar nos comentários. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Nutri Mariane Rocha, sou mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou especialista em nutrição esportiva, nutricionista e docente do técnico à pós-graduação nas áreas de nutrição e gastronomia, além de fazer atendimento online, porque eu não estou no Brasil, atualmente eu moro fora do país, mas continuo com os atendimentos online. Você também pode me encontrar aqui no nutri.marianerocha, lá no Instagram. O Instagram, lembrando, é voltado mais para uma população leiga, né, com dicas de nutrição, alimentação, e aqui o YouTube é mais voltado aí com dicas para estudantes de nutrição, mas vai ter outras coisinhas aí que a gente vai falar também. Então bora lá, gente, bora começar. Já reserva sua calculadora porque hoje tem cálculo, a maior parte, né? Quem falou que nutrição não tem cálculo mentiu, não é mesmo? Tem bastante cálculo, mas bora lá. O que é peso, pessoal? Só pra gente dar essa introduçãozinha para vocês. Peso é uma das medidas mais tradicionais que a gente tem e a mais utilizada, que expressa o quê? A dimensão da massa corporal, onde a gente tem todas as nossas células, todos os nossos tecidos, órgãos, sistema do organismo, inclui água, inclui os nossos ossos, inclui os músculos, inclui também a gordura, enfim, tudo está incluso na medida do peso corporal, quando o indivíduo vem lá e, né, se pesa. Lembrando, pessoal, que aqui no canal a gente tem vídeo de cálculo de peso ideal, a gente tem vídeo de cálculo de quando a gente não consegue, né, fazer essa medida de peso, que é a estimativa de peso corporal pela equação de Schumleyer. Então dá uma olhada no canal, fica de olho que sempre tem aula para vocês. E a perda de peso, né, pessoal? A gente tem uma equação que verifica o percentual de perda de peso do paciente. Por que isso, né? Por que temos essa equação? Porque quando o paciente perde peso de uma forma involuntária, é um dado muito importante quando a gente está pensando na saúde desse paciente, né? Quando a gente está pensando aí, por que ele está perdendo peso assim, se ele não está fazendo nada para essa perda de peso acontecer? Pode ser um caso de alguma doença, pode ser um caso de alguma infecção, pode ser aí, né, depois de uma cirurgia, enfim, a gente vai verificar a variação desse peso corporal. Dependendo da porcentagem, isso pode ser severo, isso pode ser grave, porque a gente sabe que quanto maior, mais a pessoa está desnutrida, maior essa percentagem de perda de peso, mais risco ela tem para pegar também outras doenças, para ficar mais fraco, imunidade baixa, né, pegar doenças aí oportunistas, tá? E há o maior risco de morte também, se a gente está pensando no paciente que está lá internado no hospital, enfim, ele já tem uma doença de base e ele vai perdendo bastante peso, ele tem muito mais chance de virar óbito e pegar doenças oportunistas por causa dessa fraqueza, por conta dessa perda de peso, beleza? Então, deixa eu pôr a minha carinha um pouco mais para cima. Eu tenho a nossa perda de peso aqui, né, a equação, onde eu tenho perda de peso percentual é igual, né, o peso usual ou também o peso habitual, que é aquele peso que eu pergunto para o paciente. Ó, seu José, quanto que o senhor costumava pesar aí, né, nos últimos anos? Qual é o peso dele habitual? Vamos supor, eu tenho, meu peso usual é 60 quilos, mas eu atualmente estou com 52 quilos. Então, eu tive uma perda de peso de 8 quilos, tá? Então, peso habitual, aqui nessa fórmula vocês vão encontrar ou escrito peso usual ou escrito peso habitual, que acaba sendo a mesma coisa. Menos peso atual dividido pelo peso habitual ou usual, e eu multiplico por 100%,
Por quê? Porque é uma porcentagem, tá bom? Então eu faço a divisão, depois eu multiplico por 100 para achar a taxa de porcentagem. E aí a gente classifica, pessoal. Então eu vou classificar conforme o tempo. Então, assim, eu sempre vou questionar qual foi essa perda de peso ao longo do tempo. Se foi 1 mês, se foi em 3 meses, se foi em 6 meses, perfeito? Então, se foi, por exemplo, uma perda de peso e que aconteceu em 1 semana e eu vou ter uma taxa de 1 a 2%, é uma perda significativa. Se eu tenho, né, uma perda em 1 semana de mais de 2%, é uma perda grave. Então, pensa que a pessoa perdeu bastante peso em um curto período de tempo. Então, a gente vai classificar essa perda em significativa ou perda grave. Em 1 mês, se isso é 5% ou mais que 5%, significativa ou grave. Se for abaixo disso aqui, pessoal, ok, é uma perda de peso aceitável, normal, enfim. 3 meses de 7,5% é significativa, mais que 7,5% é perda grave. E de 6 meses, 10% de perda de peso é significativa e mais que 10% é uma perda grave, beleza, gente? Então é assim que a gente classifica. Ah, Nutri, mas eu tô em 2 meses. Aí você pensa assim, 2 meses e 15 dias, você considera ainda, né, como se fosse aqui a de 1 mês, né? Então ainda continua sendo, vamos supor que ele teve 6%. É uma perda grave, tá? Se você vê que ele tem 2 meses e 20, você já começa a considerar os 3 meses, tá? Então você vai fazendo aproximações. Então, 15 dias para lá, no começo do mês, você pensa em pegar os 3 meses, por exemplo. Então, vamos supor, tem 3 meses e 15 dias. Você continua a pegar os 15 dias. Vamos supor que aqui ele tem 5 meses e 20 dias. Aí você já começa a utilizar esses dados aqui dos 6 meses, beleza? Agora, vamos praticar isso. Coloquei um exemplo para vocês. Seu João, 79 anos, aposentado, refere ter emagrecido 5 quilos em 6 meses. A sua neta, que o acompanhava na visita, afirma que seu peso costumava ser 80 quilos. O que é comum, pessoal, é a gente ter isso mesmo. A gente tem um paciente idoso, alguém acompanha, às vezes a esposa, às vezes é o filho, neto, cuidador, e o cuidador acaba referindo qual é o peso habitual do indivíduo. Às vezes o seu João não tá com condições de lembrar, tá? Então a gente vai e pergunta pro cuidador. Na aferição atual do peso corporal, o seu João pesou 60 quilos. Qual a gravidade da perda de peso do seu João? Então, aqui que acontece aqui, ó. Peso usual, ou seja, o peso que ele costumava ter era 80 quilos. Na consulta, lá no hospital, você foi fazer a avaliação nutricional, ele pesou 60. Então, ó, peso usual 80, peso atual 60, dividido pelo peso usual. E aí eu multiplico por 100. Nutri, sempre terão esses dados para mim, por exemplo, se eu vou fazer uma prova de estágio? Sim, né? Porque se você não tem o dado do peso habitual, você não consegue fazer a conta, tá? Então, esses dados aparecem. O que você precisa muito ter é atenção ao enunciado. Então, você tem que entender o que é o habitual, ou seja, o que ele costumava ter, ou, né, o peso que foi perguntado que ele tinha antes. Esse é o habitual, esse é o usual. Às vezes, os alunos acabam se confundindo aqui, o peso usual e peso atual, e aí a conta dá um número nada a ver, né, gente? Tá? E aí multiplica por 100, porque a gente quer saber a percentagem e classifica em grave ou moderado, tá? Vamos lá para a parte que a gente faz a nossa edição. A edição da Nutri, a gente tem 80 menos 60, a gente sabe que vai ser 20, certo? E esse 20 você vai dividir por 80, ok? Que vai dar, pessoal, 0,25.
Então, vamos lá de novo, ó, 20 dividido por 80, eu tenho 0,25. E agora sim, eu venho e multiplico, por 100. Que eu vou ter, né, pessoal, 25, né? Então, 25 vezes 100, 25 o quê? 25%. Ou seja, perda de peso aqui muito grave, certo? Porque se a gente pensar, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Se a gente pensar que a classificação, ó, perda de peso grave é maior que 10%, 25% gravíssimo, mas como não tem, a gente vai classificar ele com perda de peso grave, tá? E aí você pode colocar perda de peso grave, tá? Não se esqueçam de classificar quando estão pensando aí em exercícios para a aula, para a faculdade, para as provinhas e tudo mais, beleza? Vou voltar para minha apresentação e vou terminar o nosso vídeo de hoje, gente. Então, a gente classifica, lembrando, tá? Percentagem de perda de peso é importante para a gente verificar se é grave, se é moderada, como está essa perda de peso do paciente. Perda de peso muito grave, a gente tem riscos maiores de infecções, de doenças oportunistas, de piora no quadro clínico, enfim. E o paciente vai ficando fraco, né? Vai ficando cada vez mais difícil dele mesmo lutar contra a doença, certo? E se você gostou desta aula, gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, seus colegas, enfim. Se ficou com alguma dúvida, deixa no seu comentário aqui no vídeo, que eu vou lendo e vou respondendo vocês. Se tiver alguma sugestão, também aceito sugestões de vídeos, de aulas, enfim, gente. É isso, eu agradeço muito, um grande beijo, até a próxima.